Antes de começar a conversa de hoje, eu tenho um recado do app Grana Capital para todos os investidores que nos acompanham aqui no Stock Pickers e que precisam declarar seus investimentos em bolsa de forma rápida e segura. E quem é que não quer isso, né? Eles são parceiros oficiais da B3 e o Grana Capital permite declarar investimentos em renda variável em menos de 5 minutos. Ele automatiza o cálculo, pagamento e a declaração do IR na bolsa. E ainda ajuda a reduzir o imposto de forma legal, tá? Com o otimizador de IR. Com o plano Mais Grana anual, o usuário tem acesso à declaração automática, cálculo de DARFs futuros e correção de pendências desde 2020. Para você saber mais, é bem fácil, tá? A gente vai deixar um link aqui na descrição do episódio e é só você entrar lá. Show me the money. Eu acho muito interessante quando a gente aqui na nossa sala do Stock Pickers muda drasticamente de assunto e mostra um pouco da capilaridade e a diversidade de assuntos que o mercado financeiro / os financistas podem trazer. E o tema de hoje é um tema que tem aparecido cada vez mais aqui no Stock Pickers. Acho que também, não apenas por dar bastante assunto, mas a indústria ficou muito relevante em tamanho, né, no passado recente, por vários motivos a gente vai discutir hoje, mas é a indústria de crédito. E, sinceramente, assim, o que a gente consome, e até lá no banco, Yuri que está aqui na plateia, né, a gente consome bastante coisa, e às vezes eu sinto que muito conteúdo é raso ou falta, né, muita coisa de fora, não tem tanta coisa do Brasil, então eu acho legal trazer duas gestoras que a gente considera, né, enfim, o mercado considera duas entidades dentro do crédito, né, que fazem trabalhos extremamente sérios e vem entregando excelentes resultados, com um nível diferenciado de análise e profundidade, como as que nós vamos receber aqui hoje. E para a gente até abrir a resenha aqui, a turma do podcast também decorar as vozes de vocês, acho que seria legal contar aí alguma história, porque uma coisa é quem fica investido na empresa por meio da ação colhe muito louro, a ação cai e volta, né? Mas crédito, quando dá problema, meu amigo, é problema de verdade, né? Então acho que uma boa forma de começar a nossa resenha aqui até apresentar. Então, nosso lado esquerdo aqui a gente recebe o Guilherme Legatti, que é da Root, que é uma das gestoras que, enfim, a gente mais gosta de acompanhar o trabalho dentro de crédito. E já tá com quanto lá de AUM? A gente tá com quase 6 bi. Quase 6 bi, pô. Relevante pra caramba, cresceu muito aí. Estiveram aqui no passado recente, eram menores, vem crescendo, né? Eu queria que você contasse uma história aí da sua carreira, que você pegou de bucha, alguma coisa assim que, pô, o colateral não estava registrado lá no jurídico, alguma coisa engraçada nesse sentido. Cara, essa daí tem casos muito interessantes, assim, crédito sempre tem uma coisa, ainda mais quando a gente está falando de crédito high yield, crédito estruturado, né? Sempre tem um cabelinho aqui, uma coisa que você tem que entender, tentar olhar. E uma coisa que a gente brinca muito lá é que se uma coisa parece muito boa, ela parece, porque tem algum lugar tá te enrolando. Então era uma operação imobiliária que a gente estava vendo, era um CDI mais 5, você tinha colateral, você tinha apartamento, tinha 300% de garantia, tinha tudo. E a gente falou, cara, tá muito bom para ser verdade isso aqui, não tem como dar errado esse negócio. E aí a gente começa a analisar, começa a olhar e, pô, tinha bastante gente que conhece no mercado trabalhando na operação para botar ela de pé. Era um CRI na época que a gente estava estruturando. E aí a gente começa a olhar e fazer a diligência ali, né? O nosso analista começa a olhar como é que está essa garantia, como é que estão os outros papéis emitidos pela companhia. E a gente olha assim, no final, todas as garantias já estavam dadas para outros caras. E a operação estava seguindo, a gente falou, cara, ó, a gente tá fora aqui, e acho melhor não seguir. Que é aquela história que, inclusive, quando eu tava na Root, vocês me mostraram, né? Que é quando a garantia já foi cedida a alguém, né? E você tá numa segunda posição nessa garantia, eventualmente, né? Exatamente. Aí você tá atrás do cara, né? Então você não tem nada, né? Você não tem nada, perfeito. Então, é um bom exemplo aí de como tem que tomar cuidado. A gente vai explorar isso mais à frente. Mas essa foi antes de entrar, então é sempre bom. Né? Melhor. Não, mas, pô, eu tive lá, vocês fazem um dever de casa bem bom pra evitar esse tipo de situação, cara. Não, é por isso que a gente tem um monte de advogado em casa, né? Todo mundo já tá trabalhando com crédito há bastante tempo, já tá tem que ter, né? calejado dessas coisas, né? Isso acontece. E com o Legatti, nós temos o Marcelo Urbano, que fez um episódio histórico de crédito do Stock Pickers
possivelmente, se eu não estou falando nenhuma besteira, junto com o episódio da Faigo mais visto da história, que foi quando nós tivemos uma situação de Americanas, né? Nossa, nem fala. Nem fala. E o Eu espero, acho que Urbano um no dia- programa falou assim, cara, a gente vai brigar por cada centavo. Eu continuo brigando, um dia eu não posso contar, o processo segue em segredo de justiça, mas um dia eu acho que talvez escreva um livro, ou a gente faz um episódio Vamos com fazer. exclusividade quando eu puder contar essa história, tá? Mas gente tinha algum que continua você pode brigando. contar? Eu não posso. Caso sim, caso. É de real estate. Acho que tem um caso bem bacana, que é um pouco aquela coisa do gut feeling do gestor, né? Que é hiper importante. Então, em 2015, o mercado de real estate viu um cenário ali que é muito distrato, eles com unidades prontas, né? Tinha bastante prédio pronto. E aí, o que a gente fazia? As consultoras precisavam de capital de giro para destravar a hipoteca lá do banco, o plano empresário, e conseguir vender aquilo, pagar os distratos e liberar as unidades, né? E a gente pegou lá uma construtora, eu não vou falar o nome, porque, enfim, eles eram familiares de um dos empresários mais importantes de real estate do mercado. E a operação era o seguinte: eles tinham um monte de prédio pronto, a gente ia pegar as unidades individuais ali em alienação fiduciária, estavam todas desoneradas, então não tinha absolutamente nada onerado, e basicamente no LTV ali, LTV é o valor da dívida sobre o ativo, né? Sobre o ativo de uns 60%, pagava bem a operação, também era um CRI, e aí a gente tem por prática, vamos estudar independente da garantia, a gente sempre olha os números da companhia, né? A gente tem muito ativo no mercado, se você precisar executar uma garantia, ir para cima, para a gestora não é producente. A Root tem um Business Special City lá, que é para isso. Mas a gestora que tem lá, e é inevitável que você tenha lá 100, 150 ativos, porque a carteira vai pagando as coisas, vai ficando aqueles rabichos, né? Começa a dar muito trabalho. E a gente sempre teve por prática, não, vamos mergulhar nos números da companhia. E o CFO, hiper arrogante, os números não batiam, e olha que olhar balanço de consultora já é uma coisa meio mágica, né? Não, se alguém... Não, é uma coisa absolutamente mágica, não te diz nada, é um balanço, mas no fluxo de caixa você começa a pegar muita coisa. E o cara super arrogante, né, não querendo passar as informações direito, eu falei, olha, eu não vou fazer. E aí, olha só a coisa, ele pegou, esse CRI saiu, foi investido. O que ele fez contrato particular de compra e venda, eu não sei se isso foi fraude ou foi gente de boa fé ali que comprou a unidade sem olhar a matrícula, porque a matrícula estava gravada, e deu um tremendo rolo. Eu não sei qual foi o desfecho dessa história, o fato é que eu me livrei, a operação pagava CDI mais 6, e a gente se livrou disso nessa do cuidado de você... Vamos falar com o CFO, eu quero entender, não, pô, o fluxo de caixa tá maluco aqui, não bate nada com nada, né? Então, na tecnicidade, a gente conseguiu sair dessa operação, não fizemos. Ele lembrou de real estate, ele veio desse cara, porque eu tava pensando em outro, eu falei, esse caso é melhor ainda. Acho que dá um bom gancho para abrir aqui a discussão, porque a gente vive hoje um quadro histórico de alta de recuperação judicial no Brasil. Só para dar números aqui, no ano de 2024, a gente teve 2.273 pedidos, que foi o maior número desde o início da série histórica, e uma alta de 61,8% contra 2023, ano contra ano, né? E em 2025 a tendência parece seguir mais ou menos a mesma, né? Só no mês de janeiro a gente já teve mais 162 pedidos, que dá uma alta de 8,7% ano contra ano. Em fevereiro mais 122 e em março 187 pedidos, que é o recorde mensal desde 2020. E aí, o que eu quero discutir com vocês é justamente, esses pontos, né? Porque acho que existe claramente uma componente macroeconômica, né? Quer dizer, a taxa de juros no Brasil, ela subiu, e ela subiu de maneira relevante e com uma velocidade também que a gente pode destacar, né? Saiu lá das mínimas de 2% para o que a gente tem hoje, quase 15%, de maneira bem relevante. Isso acaba apertando muito, né, as companhias de maneira geral, porque diferente do mercado estrangeiro, onde tudo é prefixado, né, aqui a maior parte é pós-fixado. Então, quando o juro sobe, você acaba estrangulando o empreendedor que toma um susto ali com o custo final da dívida, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês sobre a RJ, e vocês estão ali no dia a dia,
vocês acham que o pico já passou, o pior já foi, ou a gente de fato vai continuar vendo esse cenário se deteriorar? Posso? Lógico. Até, Colas, acho que é importante, é legal o negócio. Acho que todo mundo tem lido as nossas cartas, né? Que a gente Sim. faz, a gente gasta um tempo para pensar nelas, nos temas e tudo mais. E um dos gráficos que a gente colocou lá recente foi exatamente isso, né? Mostrando a Selic como um leading indicator de recuperações judiciais. Então você pega na primeira subida, aí depois você começa a ver as recuperações judiciais subindo. E aí logo na sequência ela começa a cair, diminui, parece que vai normalizar ali por volta do 10, e depois no meio do ano para cá, de 24 para cá, volta a subir e depois você começa a ver o nível de recuperação judicial crescendo cada vez mais, né? E eu acho que o mais interessante é que agora a gente tinha uma expectativa até no início do ano de juros cair um pouco mais, mas pelo jeito parece que vai ficar mais alto por mais tempo. Então, só por isso, acho que a gente já está vendo que pode ser que continue por mais um tempo e a gente veja, de fato, recuperações judiciais aumentando. A gente vê pela qualidade do crédito das companhias, está todo mundo muito alavancado, né? Para até empresas necessitando de injeção de equity, né? Para continuar sobrevivendo, para manter a alavancagem. Então, assim, é um cenário que é bem complexo e acho que para crédito em geral isso é relevante, né? Perfeito. E, Urbano, mas assim, lá no dia a dia com as companhias, vem algum sinal assim que preocupa? Vocês começam a perceber antes? Porque na carta da Root, se me conhecer, se eu estiver enganado, se eu não me engano, eu leio todas, né? Mas eu acho que era alguma coisa como 24 meses de lag ou 16 meses de lag. É quase, acho que é de 6 a 8 meses de lag. 6 a 8 meses de lag na política monetária para bater. Tá, perfeito. Eu acho que é isso. Tá. Você está observando alguma coisa lá na Algma, enfim, com as companhias que vocês são credores, que vocês conversam? Tem companhias que você começa a perceber que a geração de caixa, que eu falo, o balanço hoje, com IFRS, né, cada vez os números, você precisa destrinchar aquilo, entender aquilo bem com a companhia, tem um monte de detalhe para você olhar. Então, a gente gosta de sempre focar no fluxo de caixa, né? E quando você começa a olhar que começa a faltar dinheiro lá no fluxo de caixa operacional da companhia, e isso vem principalmente da economia eventualmente começar a esfriar, que eu acho que isso ainda, eu não estou vendo o fluxo de caixa operacional, alguns setores um pouquinho mais de problema, a saúde já vem ali de um tempo maior ali com o fluxo de caixa operacional, mas quando você vê que o custo da dívida, o fluxo de caixa operacional da companhia não começa a cobrir mais, ela precisa pagar ainda depois imposto, tem algum capex que ela precisa fazer, e dívida, né? E às vezes não está pagando nem os juros da dívida. Aí você começa a se preocupar. Você fala, esse cara vai precisar tomar mais dívida, a dívida vai aumentar ainda mais no balanço dele, e num custo de 15%, essa é uma conta que aumenta demais, né? Então, aí é o momento de você sentar com a companhia. Se você conseguir vender o crédito, você pode vender o crédito, ou você sentar com a companhia e ver, olha, me traz alguma garantia, o que a gente faz aqui para se acertar, você vai injetar equity, não vai. Então, para isso que você monta a Covenant, uma série de estruturas de proteção, para você ter essa oportunidade de sentar com a empresa e entender exatamente como que você endereça esse problema, né? E olha só, claro, complementando o Urbano, né? Não é 15 de juros, né? 15 mais 5% de juros, quando então o cara está mais alavancado. Tem o spread de crédito. Tem o spread de crédito. A gente está falando que o cara está pagando 20, 22% de juros ao ano. Então é muita coisa, né? Pega uma companhia 3, 4 vezes alavancada, ela está trabalhando para pagar juros, né? Imagina então, o quanto que o negócio precisa gerar de retorno na ponta para pagar, né? Tem setores que aguentam, mas tem maior parte dos setores que não aguenta. Perfeito gancho, que essa era a minha próxima pergunta, porque eu imagino que vocês devam, obviamente, vocês olham muito no micro ali, mas existe, eu acho que esse monitoramento até pelo aprendizado de histórico de gestão que vocês têm, né, de bastante tempo, setores que preocupam mais e menos, né? Então, assim, até pegando esse gancho que você deu, Urbano, e aí o legado de complemento, eu acho, mas quais são os setores ali que vocês observam nessa situação onde as RJs estão subindo que mais preocupam, assim? Pô, a RJ subindo, eu não por setor, eu não consigo aqui, mas tem né, um modelo de negócio que preocupe mais, algum segmento?
Eu da acho, economia? vamos lá, por exemplo, tem modelos intensivos em capital que são, mas que tem uma margem muito alta, né? O cara tem um ROIC alto, tem margem alta, então eles aguentam, né? A gente divide lá, tem uma operação de renta lá que a gente divide até lá, né? Tem outros debenturistas e tal. É um setor que, se bem tocado, ele aguenta uma alavancagem mais alta, com juros mais altos, porque eles têm muita margem. Eles alugam equipamento a 4%, 5% ao mês sobre o valor de aquisição, né? Uma margem EBITDA de 50%. Eles aguentam, né? E tem setores que, estruturalmente, não tem capacidade de aguentar. Então, varejo, por exemplo, é um caso clássico. Commodities, né? Commodities, o preço está em cima, se o preço de commodity cair, né, vai sofrer pra caramba. Então, empresas de commodities têm que sempre carregar muito caixa no balanço para aguentar os períodos de baixa de ciclo. Vamos lá pensar outro setor aqui um setor que acho que tem alguma preocupação, o setor de telecom, as Internet Service Providers, né? A gente tem exposição lá na carteira, mas é um setor que hoje tá com muita competição. Então você vai ali numa cidadezinha do interior que tem super pouco adensado, tem 3 ISPs lá te oferecendo serviço de internet, né? E é uma briga ali que vira de preço, né? Qualidade de serviço está cada vez mais commodity, os caras te atendem hoje, tem ferramenta de WhatsApp, tem caras mais sofisticados, usam AI, uma série de coisas, então vira um negócio commodity, o custo de aquisição do cliente começa a ficar alto, e o cara vai trocar, às vezes, para reduzir 10, 20 reais uma mensalidade, o cara faz um CAPEX. Então, é um setor que começa a gerar alguma preocupação. Já aconteceram alguns casos no mercado ali de companhia do setor PDRJ. Então, acho que tem que ver a dinâmica do setor ali, mas tem setores que aguentam a alavancagem mais alta. Tem setores que não. Infraestrutura. Todo projeto de infraestrutura, por natureza, nasce alavancado. Pode nascer 10, 15, 20 vezes alavancado, mas ele tem que ter uma dívida alongada o suficiente para comportar esse período ali que ele tomou dívida para financiar o CAPEX que ele precisa fazer, e também, por definição, um projeto de infraestrutura vai ter margem boa, tem uma geração de caixa muito previsível, você consegue estimar muito bem aquele CAPEX, que retorno ele vai te dar de fluxo de caixa. Então, é um setor bastante resiliente. Ele aguenta, num determinado momento da vida dele, mais alavancagem. Perfeito. Desde que a dívida esteja no fluxo... No fluxo correto. Eu queria entrar numa segunda parte do assunto aqui, que eu acho que é tão relevante quanto, que é a situação dos spreads de crédito no mercado, né? O spread de crédito, para quem não está habituado muito com esse termo, a gente está falando ali do prêmio, né, da remuneração que é paga acima da taxa livre de risco, para compensar justamente o risco de você escolher emprestar o seu dinheiro para aquela companhia ou para aquela operação específica, ao invés de colocar o seu dinheiro num tesouro, por exemplo, no título do tesouro. E bom, o que a gente tem hoje, eu até vou pedir já pro Nando colocar aqui na tela, mas a gente tem um nível de spread de crédito extremamente comprimido, né? Porque a gente teve uma entrada de recursos boçal na indústria, né? A indústria de crédito capta muito dinheiro, e esse dinheiro entrou especialmente nas estratégias mais high grade, que a gente chama, né? Que são aquelas que têm menor risco de crédito, né? E aí o que aconteceu? Você tem spreads em muitos ativos, ele é nulo, ou seja, literalmente você não recebe nenhum prêmio. Em alguns casos, ele é negativo, né? Ou seja, você está pagando um pênalti para investir ali, porque eventualmente aquele ativo é isento de imposto, e aí para a pessoa física ali no final ela faz conta e acha que acaba valendo a pena, que a turma chama de gross-upar, né? Fazer o gross-up da taxa. Mas acho que, Nando, se você quiser colocar o primeiro gráfico, acho que até, já que eu comentei aí colocou o não incentivados aqui, o time da AUG me preparou, mas acho que só para narrar para a turma que está no podcast entender, a linha de baixo que a gente mostra aqui são os high grade puro sangue, né? Essas empresas de energia, por exemplo, uma linha de transmissão. Eu brinco que
O dia que eu tiver muito rico, eu vou ter uma linha de transmissão. É um negócio que tem uma margem EBITDA de 80%, paga uma receita por disponibilidade, tá lá, né? Tá É isso. Disponibilidade, ou seja, se ela ficar se tá usando ou não tem se ela problema. ficar indisponível, o haircut máximo na receita dela é 15%, custo de OPEX, de OIM baixíssimo, negócio... Pô, Os contratos longos, as taxas de inflação. 30 anos das concessões, né? Corrigidas a inflação, é que a cada 5 anos tem uma... Agora, lá atrás tinha umas que era forever, aí agora a cada 5 anos tem uma revisão. Uma revisão. Né? Mas mostra ali o spread. Então, por exemplo, são linhas de transmissão, companhias super bem, sei lá, uma Vibra, que é uma líder de mercado em distribuição de combustível, uma Compass, que distribui aqui gás em São Paulo. Então, companhias super, né? Aí tem esses upgrades menos óbvios. O que entra aí? Uma Cosan, que é acionista da Compass, inclusive, mas é uma companhia que tem ali algum desafio de leverage lá, tem, por exemplo, tem um ativo lá embaixo que é a Raízen, que está um pouco mais complexo, uma Açaí, que é uma companhia muito boa de varejo, muito boa, é uma companhia de varejo, né? Não tem a mesma resiliência, uma Localiza, que é uma companhia líder de mercado, mas é uma empresa de rental também, tem um beta grande de PIB, né, de consumo. Ou seja, tem uma correlação com o PIB, tem uma correlação com o com o PIB, é intensivo em capital, então os juros machuca, né, porque o custo dele de capital é o quanto ele tem que repassar para o consumidor. E aí o terceiro ali é o geral. Então, assim, primeiro assim, acho que tem pouca diferenciação, primeira coisa que você vê aí, né? E esse geral tem os papéis estressados. Tem alguns papéis no mercado hoje que estão pagando yields muito altos, algumas empresas do setor de saúde, tem empresa do setor, acho que, olha, vou te falar que boa parte... Basicamente é saúde, né? Saúde, principalmente saúde, porque sofreram bastante ali com os planos de saúde, bateu primeiro nos planos de saúde, são os maiores pagadores do setor, os planos de saúde começaram a glosar coisa pra caramba, você vê o conta a receber dos hospitais crescendo pra caramba, né? Então acho que principalmente empresa de saúde aqui, e então acho que nesse gráfico mostra pouca diferença. E a outra coisa também, se a gente pegar ali evento pré-americana, janeiro de 23, que o mercado já estava caro, tá? Ó hoje, né? Então, só para explicar, né? A taxa é inversamente proporcional ao preço, né? Exato. Então, se caiu é porque ficou mais caro. Ficou mais caro. O PU, o valor do papel fica mais alto. E o de infra é mais... vou colocar o incentivado agora na tela. Pode comentar aí, Legatti, por favor. Não, vai lá, vai depois. Aqui de infra, olha, é zero diferenciação, né? Então você pega os high grades puro sangue, de novo, empresas de infraestrutura muito boas. 0,042. Médio, isso, porque boa parte está negativo, tá? 0,21 nas empresas de commodities, né? Então aí tem uma Cosan nisso daí, por exemplo, tem uma Petrobras, tem PetroRio, tem, enfim. Aí a geral, e aí as ISPs que eu já mencionei, que são os Internet Service Providers, não tem diferença. Você pega um e pouco de spread para um negócio, para um setor que está, por exemplo, complexo, né? Então, tem pouquíssima diferenciação. Isso acho que é excesso de caixa, muito dinheiro. E o que assim, um ponto que aí de atenção acho nisso, você compra um fundo desse redeado em CDI, você tem CDI isento lá. Ótimo, 15% isento, excelente. Me preocupa só num cenário de fechamento da NTN-B, é natural que esses spreads abram, né? Porque o investidor que compra aquilo lá, ele vai olhar, acaba o pessoal físico compra, ele olha o nominal. Esse papel está pagando NTN, inflação mais 8, né? Se está pagando 7, tende a pedir um pouco mais de prêmio. Então, você pode ter uma abertura de spread, essas carteiras têm duration bem longa, esses ativos têm duration de 5, 6 anos, né? Tem ativo com duration de 10 anos e com zero de carrego a carteira e o spread pode abrir. Então você pode tomar um para trás aí. Para explicar isso de maneira didática, tentar desenhar,
O que você está dizendo é o seguinte, eu fui lá e comprei um título de infraestrutura, por exemplo, ali, que tá zero, tá careca aquilo ali, né? Então é praticamente zero spread de crédito. Eu não estou sendo remunerado em nada para escolher aquele ativo, mas ele é isento de imposto, fui lá e comprei, ele me paga IPCA mais 8, por exemplo. Sim. Aí vamos supor que a NTNB também está pagando IPCA mais 8. E aí ela vai lá e passa a pagar IPCA mais 7. Ou seja, o meu spread que era 0 passou a ser 1. É isso que você está dizendo? Não. Se você rediou para CDI esse papel, você vai ter 15. Tá. Se você não rediou esse papel para CDI, esse papel tem 5 anos de duração e caiu para 7, você ganhou 5% no papel. Perfeito. Se você não rediou para CDI, você ganhou 0. Você ganhou 0 porque o papel vai valer tá 7, só que existe uma tendência assim, a gente modelou isso, desse spread abrir. Do spread desse papel abrir. E aí se abrir, por exemplo, 20 bases, tem 5 anos de duração, você perdeu 1% no papel. Você multiplica, né? O problema é que ele está rediado para o CDI. Entendi. A gente tem fundo de infra rediado no CDI, tá? Só tô lançando, mas é uma coisa que me preocupa. Perfeito. Sendo aqui super, né, sincericídio aqui, mas dado que é para ser... Não, mas é para ser essa. Do ponto de vista de risco, é uma coisa que me preocupa. Tá? Aproveitando os sincericídios, até para puxar o Legatti também para discussão, eu vou fazer uma pergunta bem categórica, assim. A gente está recebendo risco demais para remuneração de menos, então? Com certeza, nesses casos. Colado, acho que nesse ponto até, uma das coisas que a gente fez um estudo acho que está também numa das cartas nossas, mas que ano passado entrou 300 bilhões de reais na indústria de crédito. Dos 300 bilhões de reais que entrou na indústria de crédito, pelo menos da amostra que a gente acompanha, diria que todo esse dinheiro foi direcionado para fundos até ter mais 60 dias de prazo de resgate. Ou seja, então foi para ativos super líquidos. Acho que é o que o Urbano está falando, né? Muito caixa no fundo, né? E poucas emissões acontecendo porque o cenário está incerto, né? Então o mercado de high grade acaba ficando bem poluído por conta disso, né? Por isso você vê os spreads fechando, é dinheiro entrando no fundo, o gestor tem que comprar papel e acaba amassando mais ainda e vai o quê? Vai para o nome que não vai dar problema, né? Um nome mais tranquilo. Né? E o interessante dessa análise, aí puxando a sardinha até para o lado do high yield, né? do crédito estruturado, que são os fundos com prazo de resgate mais longo, a gente está falando que a partir de T mais 60, então T mais 61, o resgate e em diante, o resgate líquido foi menos 2,5 bi. Então, saiu 2,5 bi da indústria de crédito estruturado, basicamente, em 2024. Então, se você pegar... E esse ano o trend está meio, mais ou menos nessa linha, parecido. A gente não está vendo muita competição. Então, assim, o que a gente vê? O mercado de crédito estruturado, que você pode sentar, discutir a garantia com a companhia, são os caras que vão estar ali no meio do caminho, estão precisando de dinheiro, mas você não vai dar um dinheiro clean para ele. Você vai sentar com ele, me dá uma garantia, me dá um negócio bom aqui para, se tudo der errado, a gente tem um colateral para pegar, que é o meu pior cenário, a gente não perde dinheiro. Então tem muito menos dinheiro para esse lado. Então o desenho que a gente acaba vendo entrou muito dinheiro na indústria, tem pouco papel para ser comprado, e por outro lado, a gente está vendo no crédito estruturado muita oportunidade. Então você consegue ser seletivo, você consegue sentar com as empresas e falar, isso aqui não vai dar para ser desse jeito, tem que ser um fluxo mais apertado, tem que botar um covenant desse jeito. Essa garantia que você está colocando, o loan to value que a gente já estava fazendo aqui, você faria no passado 70%, vai virar 50%, né? Quanto menor, melhor o loan to value, né? Então, nesse sentido, a gente vai olhando o lado do crédito estruturado, muito, de uma forma mais positiva, obviamente, muito cuidado, muita cautela, porque nem todo mundo que está pagando CDI mais 5 ali vai sobreviver, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo, não são todos que também não vão sobreviver, então a gente tem que acertar quem vai pagar a gente, né? Não importa o cenário ali. Que é essa diferença para um investidor de ações, né? Que normalmente vai procurar crescimento, etc. Para vocês o que interessa é se vai ter fluxo de caixa líquido ali para a gente pagar. Essa é a beleza do crédito, assim, a gente não precisa acertar se a taxa de juros vai subir, vai cair 200 basis points, se a bolsa vai subir 20% ou o que vai acontecer no final do ano. A gente precisa acertar que a empresa vai nos pagar. Perfeito. Agora, se vai pagar, como é que é fácil ou não? É fácil ou não, aí é outra história. Mas assim, é mais fácil do que prever a bolsa no fim do ano.
Não estou dizendo que nenhum dos dois são fáceis. Sim. E eu gostei que você entrou bastante nessa parte, porque eu queria explorar isso agora, começando sobre garantias, até a gente fala de garantia, colateral, até realidade jurídica aqui um pouco, eu acho que é interessante falar, né? Tem vários pontos aí sobre o Brasil que são mega interessantes, mas sobre garantia primeiro, em ciclos passados, acho que até algumas cartas da Root até mostraram já isso, a Algmi também aborda o tema eventualmente, as empresas usaram garantias mais frágeis, né, em alguns ciclos. Tem vários casos aqui, caso Vibra, por exemplo, como referência, tem alguns casos que usaram essas garantias mais frágeis. A minha pergunta é, o novo marco legal das garantias, ele é suficiente para vocês? Vocês acham que ele vai dar essa segurança jurídica? Não sei se você vai concordar, eu acho que muda. Assim, o marco legal das garantias tem lá você poder fazer AF em segundo grau. Você já viu alguma operação de AF em segundo grau? Ainda não. Não. Eles fazem bastante, a gente também, tá? Assim, eu acho garantia no Brasil, o Brasil tem um judiciário extremamente complexo, né? Mas se você tem time de advogado lá, é interessado, faz isso há tempo, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Vira e mexe, chega lá uma indústria do interior aqui de São Paulo, o cara a indústria existe há 50 anos, não gera R$1 de caixa, aí o cara quer dar a planta operacional dele em garantia, não serve para nada, né? Não serve para absolutamente nada, você não vai fazer absolutamente nada com isso. Ele vai alegar que sem aquela planta ele não consegue tocar a fábrica dele e tal. Numa falência... Que é a lei de uso essencial, né? Numa falência é possível que você provavelmente vai recuperar aquilo depois de uns 20 anos mais ou menos, quando concluir a liquidação da massa falida. Você vai botar, olha que beleza, com juros de 15%, traz o valor presente isso daí, né? Então, você vai. Outra coisa que bem demais aqui, a companhia vai passar lá um conjunto de recebíveis que vai passar numa conta vinculada, serve para absolutamente nada. Você guarda-chuva em dia de sol, né? Então, enquanto tá tudo bem, serve para você monitorar se o recebível tá lá. Vamos ver se o cara tem recebível. Enfim, não serve para absolutamente nada. Você no máximo vai conseguir 1 mês de fluxo. Se você tiver um fluxo de recebível e cobrar toda a dívida, que é improvável, né? Vai servir para alguma coisa. Se você não tiver, não vai te pagar uma parcela, no máximo, né? Porque o cara vai entrar ali com no stay period, você não vai botar dinheiro, mão desse dinheiro, esquece, né? E garantias essenciais para o funcionamento da empresa, né? O que acontece, assim, tem boas, e aí tem judiciários e judiciários também, né? O Judiciário de São Paulo tem jurisprudências bem consolidadas sobre cessão fiduciária, sobre AF de bens e equipamentos. Então, tem jurisprudência que você consegue efetivamente, não, funciona, eu vou conseguir pegar tudo? Não, mas 30%, 40%, o juiz vai, mas você ainda vai dar uma cameladinha, vai tomar uns sustos, vai acontecer, né? Você tem uma empresa de locação de equipamento, né? De locação de máquina. Você vai conseguir pegar? Vai conseguir. Você vai, essa máquina está ociosa, vamos pegar. Então, assim, mas vai ter trabalho, mas não é super óbvio. Agora, se pegar uma garantia absolutamente descorrelacionada do risco da empresa, limpinha, bonitinho, é bem tranquilo. É bem provável, né, Legatti? Que você não... Então, a melhor garantia é aquela que não tem nada a ver com o risco da empresa, né? O cara tem uma empresa, mas ele tem um terreno do X ali num lugar isolado, tal. Você consegue tem certeza que vale aquilo, aquele terreno tá bem aí, né? Acho que essa garantia é bulletproof, não é tão fácil arrumar esse tipo de garantia. Ações da empresa é uma garantia que em vários casos funciona bem, né? Você não precisa executar, né? Basicamente você tem você ganha quase o poder de vender a empresa, né? Desde que ela tenha valor de equity, senão não adianta nada. Não adianta nada. E funciona para o caso do cara tá efetivamente, quer dizer, tem valor de equity aquilo lá, então funciona, ações de SPE funcionam bem. Não sei, Legatti, complementa aí. Não, eu acho que o Urbano foi listando, acho que todas, mas acho que assim, independente da lei funcionar ou não, tem a lei pode mudar, mas a gente também tem que entender como é que funciona o judiciário, que é o cara que vai analisar o negócio que você tem ou não. Então, você tem um cartório que tem uma alienação fiduciária,
você tem que executar. Como é que você executa uma alienação fiduciária? Teoricamente é extrajudicial. Você vai no cartório e fala, olha, esse bem é meu, ele não me pagou, me dá X dias para ele pagar. Tem todo o processo. Primeiro leilão, segundo leilão. Tem cartório que demora 1 mês, mas tem lugar que você sabe que vai demorar 2 anos. Então você precisa ter um advogado, alguém que conheça da execução no lugar específico, para que a gente consiga ter certeza de que, se der um problema, eu consigo tomar essa garantia, consigo tomar essa alienação fiduciária. Bem essencial? Exatamente, né? É muito difícil você conseguir. Porque o cara vai alegar, pô, se eu parar aqui, vai parar a empresa, não vai ter mais receita. Então, acho que, sim, é óbvio, ninguém mais pega bem essencial. Então, uma das coisas que a gente apanha muito no nosso comitê, os nossos advogados, pô, são bem chatos com isso e com razão, porque no histórico, no passado deles, eles tinham ali, pô, eu tenho essa garantia, tenho garantia da terra, mas não tenho da cana. O pessoal fez muita coisa no passado em banco de açúcar e álcool. Eu tenho a terra, mas não tenho a cana. Beleza, então pode executar a terra, mas você espera 7 anos a cana acabar. Como é que você vende uma terra que você não vai ter acesso a ela por um tempo? Né? Então, acho que o mais importante não é nem a garantia de fato estar na lei ou não, mas como é o processo no dia a dia. Então, pô, como é que você deixa isso de uma forma automática, de uma forma que ninguém possa contestar? Essas são coisas que a gente é muito chato nas operações que a gente entra, principalmente nas operações que você tem outras pessoas participando. Você está sozinho, eu defino, a gente senta no comitê, define qual vai ser o caminho junto com os advogados e faz a estratégia. Agora, nas operações que você divide com outras pessoas, é sempre importante você ver como é que é o processo de execução. Pô, se der um problema aqui, a gente vai poder executar esse ativo? Então, assim, o que acontece? Se esse cara não quiser, vai ficar parado? É um problema. Então, a gente sempre olha a forma e tenta analisar também o preço da garantia, o valor da garantia. Porque na hora de entregar a garantia, tudo vale muito, né? Essa é a melhor fazenda, não sei o que e tal. E aí depois você vai ver, pô, mas tem um cara aqui do lado que não deixa eu chegar perto, já perde o valor. Então, tem que chegar no valor real do ativo para ver se você está entrando num negócio que faz sentido. E, pô, historicamente a gente já fez bastante na parte de special situations, né, que a gente já compra o negócio com problema, pô, a gente já executou de tudo e mais um pouco por aí, né? Uma das melhores operações foi até essa que a gente fez, era uma operação de crédito que a gente comprou a dívida do banco, o cara tinha um resort numa ilha. Pô, um resort numa ilha, eu garantia. Era maravilhoso o negócio lá, mas o que você faz com um resort numa ilha? Mas ao mesmo tempo ele deu uma fazenda de soja que valia 2 vezes o preço. E aí, pô, a gente descobriu que aquela fazenda de soja é a fazenda de soja mais valiosa da região ali do Paraná. Então, assim, o negócio... Ou seja, às vezes ele não te paga, às vezes até melhor, né? É até melhor. Você Então, tem a gente até pegou um ganho com isso, né? Exato, que você tem a multa por hora ali, né? Pega o ativo e eventualmente até você pode pegar. O cara não foi pro primeiro leilão, segundo leilão, se adjudica o bem e faz depois, vende da melhor forma possível, né? Mas eu descobri que fazenda é um negócio muito valioso. Cara, tinha fila de gente para comprar fazenda no escritório. Nunca vi isso na vida. Agora, esses pontos que o Urbano listou me lembram de um segundo ponto, né? Que é, você olha a garantia, mas você também quer saber quem é o garantidor, né? Que essa é uma pergunta importante ser feita. Justamente porque envolve, entre outras coisas, posição geográfica, né? Esse garantidor pode estar no Brasil, pode estar numa seção que é melhor do que a outra, ou, eventualmente, nem no Brasil ele tá, pode estar nos Estados Unidos, né? Vocês olham para isso também, isso muda o jogo, Legatti? Claro. Não, claro, é super importante, né? Você tem que saber onde você está na estrutura de capital da companhia. E aí na estrutura de capital, a companhia pode ter uma estrutura de capital bem complexa, né? Que tem principalmente multinacionais, empresas que têm operação no Brasil e fora, que aí você tem uma empresa operacional, uma está do lado, não está em cima. Então você tem que saber muito bem aonde você está, para que você consiga na operação ter certeza que você está pegando o aval, a fiança de todo mundo envolvido. Porque senão depois o cara pega, muda a operação para outro estado. E você, não, você está só nessa daqui que é uma planta que eu tenho. Então é muito importante você mapear todos os garantidores, saber a jurisdição de onde você está, a forma que você está. Então, tem coisa que é em Luxemburgo, você vai falar de bonds, então coisa que é em Luxemburgo, Cayman ou qualquer lugar assim mais complexo. Então você tem que entender como é que funciona a legislação de cada um desses lugares. Então é super importante saber onde você está
e o máximo de garantidores, quanto você conseguir cobrir de garantidores para garantir a tua dívida, para evitar que tenha saída de fluxo de caixa, é melhor, né? Tem casos aí de empresas que pediram recuperação judicial que, pô, tinham três bancos e três instrumentos ali que tinham a garantia da holding e de uma empresa do lado, e o outro não tinha da empresa do lado. Pô, o cara que não tinha empresa do lado recebeu muito menos do que tinha. Essa empresa do lado era uma empresa, acho que em algum lugar na América Latina, de uma fábrica que ia ser vendida. Esses caras, ó, essa fábrica vai ser vendida, mas você não tem garantia, eu não posso te pagar. Todos os outros receberam. Então, é complexo esse caso, esse tipo de coisa. E nos casos aqui, o Yuri, que tá ali também, já falei seu nome 2 vezes, hein? Aliás, a galera da Fé que assiste, Yuri Branquinho, tá? Manda um salve lá pra ele depois, que o moleque é monstro. É feioso, Yuri? Fé a USP, É Fé a feioso, USP. é feioso. Feioso. Ele é feioso, isso aí. Ele mandou uma boa aqui, né? Ele perguntou sobre como é que vocês controlam a questão de duplas garantias e mitigam esses riscos, né? Até pra gente poder fazer um paralelo justamente com essa questão geográfica lá de fora. Chama de dupla garantia. Quando você fala dupla garantia aqui, você quis referir? Não, Perfeito. tem que Então registrar em cartório, tem que registrar em RT. a primeira sessão e a segunda sessão, né? Não, é que não pode. O ativo que ele cedeu para você, ele não pode ceder para um terceiro. Agora, o que acontece com a lei? Se você foi lá, isso desde o Código Civil de 2002, eu sei isso de cor porque eu era gerente de produto no sítio, eu tocava produtos recebíveis. E eu tive que adaptar um monte de contrato de produto para isso, né? Se você compra um título de crédito, vou comprar uma nota promissória do Lucas, né? Eu sou obrigado a registrar em cartório, tanto na minha praça como na sua praça. Porque a partir daí eu dei ciência para todo, eu publiquei, né? Então a pessoa diligente, se for lá, você chega com uma outra nota promissória, a mesma nota promissória, né? Faz uma triplicata daquele negócio, faz uma triplicata, vende para um outro cara. O cara, se ele for diligente, ele tem que olhar no cartório e ver se está registrado. Tá gravado isso aqui, safado. Agora, se eu não registrar e você vender para um terceiro, né? Aí ele vai lá, registra antes que eu tô ferrado. Eu perdi o dinheiro, tá? Apesar de eu ter comprado o título primeiro. Não, eu sou terceiro de boa fé, mesmo que ele soubesse, tá? Não, eu sou terceiro de boa fé, né? Registrei, tá certinho. Você perdeu, não tem chance, nem discussão isso. Perfeito. Eu acho que tem uma outra coisa legal que o Legatti está falando aqui desse manual de garantia, detalhes do tipo. Outro dia apareceu, para dar o crédito para uma empresa redonda, arrumadinha. Aí, quero ver o grupo econômico. Se uma empresa do lado, arrebentada, né? E empresas totalmente diferentes, tá? Faziam negócios totalmente diferentes. Uma, na verdade, era de um determinado setor e a outra era uma empresa de software. A de software era muito boa, que vendia software para a empresa do setor, e a outra fazia um negócio. Só que elas dividiam lá, o corpo diretivo da empresa, executivos, são os mesmos, né? Mútuo entre elas, confusão patrimonial, e naturalmente era empresa arrebentada que precisava dar dinheiro, né? E aí, mas queriam me dar, que eu tomasse dinheiro na outra. O que a outra ia fazer? Mandar um mútuo. Cara, se ele quebrar outra empresa, ele entra com uma tese de confusão patrimonial lá no judiciário, difícil derrubar, né? Difícil. Mas a empresa que eu dei, ela deu o dinheiro para outra, ela é credora também. Entra com... Não, que divide o CFO, divide a estrutura. O dinheiro não tem carimbo também. O capital mesmo, entendeu? Então, coisas ali de detalhe. A gente fez uma outra operação que a gente olhou também, bacana a operação. Tinha uma fazenda de cana arrendada para uma usina de primeira, né? Aí fomos levantar ali as matrículas todas, cheio de problema nas matrículas, né? E aí ele falou, tem um recebível muito bom aqui, né? Só que quem tem que me pagar é outro cara lá, né? Tá cheio de problema na matrícula. Começa a falar, vou me meter nessa confusão para ter CDI mais 5, 6,
né? Beleza, um cara que faz há 30 ao ano crédito, talvez, né? Então, pô, para se enfiar nesse negócio. Mas o ideal é deixar quebrar primeiro, depois você entra na confusão, comprar de alguém, né? Entendeu? Entrar na confusão Não vale a pena. É verdade. A gente tem que falar mais, porque essas duas morreram exatamente pelo mesmo motivo. Bateu aí também? Tá vendo? Tá vendo? Então é isso, cara. Mas, Legatti, Já me liga, ó, já vi essa daí e tal. Legatti, tem um ponto interessante que fica aqui, porque a história da fazenda que você contou, ela levantou um outro ponto em relação a garantias aqui, que eu acho curioso perguntar. Já existiu alguma situação onde vocês deram o crédito, mesmo sabendo que a probabilidade de dar errado era alta, mas porque na estrutura de garantia o colateral da operação era muito bom e mais do que compensar, mesmo sabendo, vocês foram lá e falaram, não, esse colateral me dá tanta confiança que, cara, se eventualmente ele não pagar, eu vou me dar bem de qualquer jeito, então, cara, vou entrar mesmo assim. Já aconteceu esse tipo de situação? Historicamente, a gente já fez muita operação e, assim, algumas coisas você depende de fato de uma rolagem no futuro, né? Então, como é que a gente fica confortável com o risco da rolagem dessa dívida? Você vê que o cara vai ter fluxo de caixa, obviamente, assim, a gente não vai emprestar para uma empresa que a gente sabe que não vai Claro. pagar de jeito nenhum, né? Mas a Claro. gente sabe que esse cara pode ser que precise de um fôlego para se arrumar, se arrumando, reduz um pouco a alavancagem, e aí depois ele consegue tomar uma dívida mais barata, financiar e pré-paga a nossa que a gente deu lá atrás quando ele estava no momento de maior dificuldade. Que isso até é mais coisa que a gente faz muito mais no special seats de verdade, né? Então é uma coisa mais estruturada para um cara que está precisando de capital de transição nesse caminho. Então, assim, obviamente você vai ter o risco de eventualmente ter que executar a garantia, mas essa garantia tem que ser muito boa, assim, tá muito confortável. E aí você vê se vale a pena correr o risco ou não. Se for eu pegar essa garantia, eu consigo botar a mão nela e vender, né? Ou então, eventualmente, o cara tem, não sei, a gente está falando de garantia de terra, essas coisas, mas, o cara tem um precatório que eu quero muito. Eu gostaria de ter no meu fundo. Então, beleza, eu posso tomar essa dívida. No pior cenário, eu pego esse precatório para mim. Então, eu já faço uma conta do que é o loan to value para a gente chegar lá e falar, olha, eu consigo chegar até aqui se ele me pagar 1, 2 anos, mas acaba sendo um negócio muito mais, se pegar na família de fundos, assim, muito mais já botando o pé no special seats, nesse caso. Sim. Né? Porque... E essa estrutura de colateral, quando ela é bem feita assim, de certa forma você até senioriza um pouco a dívida no sentido de você pressionar quem está tomando o crédito, né? Porque fala, pô, se eu não pagar ele, ele vai pegar esse ativo meu aqui que é muito bom, vale muito para essa fazenda aí. Pô, é a melhor fazenda que eu tenho. Se eu não pagar ele, ele vai levar, então eu preciso pagar ele, né? É o melhor exemplo, é o Felipe, nosso sócio aí, todo mundo conhece ele das Sim. reuniões, mas ele sempre usa, é o exemplo clássico, né? Você tem um apartamento de R$1 milhão, você pegou 100 mil de dívida, por mais que você esteja completamente enrolado, sem dinheiro, você vai dar um jeito de pagar essa dívida, você não vai perder esse apartamento. Você vai pegar um dinheiro mais caro, você vai pegar um dinheiro com alguém, ou você vende o apartamento e pega o que sobra para você, mas você não vai perder o apartamento. Então esses são os casos que você nunca vai ter que executar, provavelmente. E se executar, você vai ficar feliz, porque você está executando um bem que vale muito mais. Perfeito. Agora, o último ponto que eu tinha comentado era sobre os covenants, né? Porque, assim, os covenants, para explicar, não são aquelas cláusulas contratuais que vão limitar as ações da empresa, digamos assim, né? Vai exigir algumas métricas financeiras mínimas para justificar pegar o dinheiro, né? Dar algum nível de garantia de comportamento para o credor, de como aquela empresa vai seguir e vai atuar com aquele dinheiro. Mas existe uma discussão justamente do esvaziamento da função do covenant, né? Porque quantas vezes a gente não escutou aqui de barreira sendo rompida, covenant sendo quebrado, a própria Faiga, quando veio aqui, comentou, né, que ficou olhando ali no detalhe quando tá chegando perto, né, porque existe sempre uma chance de passar, e vários casos onde os covenants foram inócuos, né. Então eu queria perguntar assim para vocês, o que vocês olham nos covenants que vocês acham que, assim, cara, para mim é importante sempre ter isso, e se de fato está se tornando vago essa história de covenant ou não, é ainda algo que realmente funciona? Não, vamos lá. Eu acho que primeiro
Os covenants vão variar. Tem covenants importantes para determinados setores, para outros setores não serve para nada. Pô, um covenant de EBITDA numa construtora não serve para nada. Um patrimônio líquido para uma construtora não serve para nada, né? Então, você precisa modular bem ali o que é importante, quer dizer, quais os guardrails que você quer estabelecer quando você investe, faz aquele investimento, e aonde você quer poder ter oportunidade, porque é uma oportunidade de você sentar com a empresa, peraí, está chegando perto aqui, o que você está fazendo e tal. O mercado é muito ali, dívida líquida e EBITDA. O EBITDA é uma métrica hoje cada vez mais mandrake, né? Então, o EBITDA de consultora, já dei o exemplo, não serve para nada. De usina, né? De cana-de-açúcar. Dá para, né? Só jogar um monte de coisa lá dentro e nenhuma faz, né? Principalmente as de capital aberto. Então, você precisa tomar ali uma série de cuidados. E pior, a companhia que manda e manda para o agente fiduciário, né? Então, é aquela coisa ali, mas a função do covenant é você ter a oportunidade de sentar com a companhia, né, para discutir, e aí, qual é o teu plano para se acertar, como é que você vai se desalavancar, né, e como que você segue em frente. A gente tem sempre uma preferência nas operações mais high yield de fazer operações bilaterais, né, no máximo fazer com mais uma casa, né, por quê? Porque daí você faz do jeito que você quiser, a conta do covenant você define bonitinho como que você quer que seja feita. Você define, hoje eu estava vendo uma operação que vai passar no comitê amanhã, que a gente vai financiar a aquisição de uma empresa num setor específico lá. Pô, a gente botou os covenants que a gente quis e a gente vai fazer sozinho a operação, né? Então, uma operação bonitinha, você nem mais simples, uma empresa redondinha, a gente botou lá covenant, uma lista de covenants que a gente vai controlar, né? A gente vai ter o balanço auditado ali, a gente vai pedir para sair na DF, aqui lá tal. Em operação de mercado de capitais, fica um pouco mais complexo isso daí, né? A companhia vai lá, reporta, aí vai lá, dá aquela ajustada na EBITDA do cara, a escritura não era clara sobre como ou se ele podia fazer esse ajuste ou não, né? Então, começa a ter começa a ter essa discussão. Covenant é válido, é super importante, dá dívida sem covenant. Acontece, agora bull market começa a ser um monte de emissão sem covenant, tá? Sem covenant, zerada. Aliás, dica de passagem, a última emissão de Americanas, tá? Não tinha covenant, tinha de 10 anos, a dívida que eles fizeram lá em dezembro, tá? Emissão de 10 anos sem covenant, tá? Foi a última emissão. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que não tinha covenant aquela emissão. Tipo, 2 meses antes da empresa, 1 mês antes da empresa sair o fato relevante. Não é que 1 mês, acho que foi 1 mês antes de sair o fato relevante da empresa. Mas esse é um indicador, né? Se o mercado está muito líquido ou não, né? Uhum. Quando tem muita gente querendo fazer, os bancos estão querendo ser mandatados e tal, ele vai chegar para a empresa e vai fazer a melhor proposta possível ali. Como é que ele melhora para algumas empresas? Reduz garantia e reduz covenants. Então, quando está muito bull market, igual o Urbano falou, tá todo mundo brigando por operação ali. O cara quer fazer a dele, o outro banco também querendo fazer e os fundos também precisando alocar. Então, o fundo vai, não vou alocar nisso e vou perder a operação, ficar com dinheiro em caixa. Acaba sendo mais leniente com o tempo, né? E quando você tem menos dinheiro, então, pô, o cara não tem muita opção, o cara que está negociando com você, né, ali, ele está com você. Pô, você vai falar, vou deixar tudo amarradinho para o cara andar na linha. Então, quando você tem menos dinheiro, você consegue fazer uma estrutura mais amarrada. Até se você for ver, assim, lá fora tem, né, alguns indicadores que falam, os índices, as emissões que estão tendo de bonds lá fora de high yield estão com menos covenants, porque o mercado está mais líquido. Então, agora está tendo mais covenant restritivo. Então, você vai vendo que o mercado está menos líquido. Então, faz parte da dinâmica também do mercado. Obviamente, a gente quer, quanto mais covenant, mais o cara vai andar na linha, porque ele não pode, se ele pisar errado, ele vai ter que sentar com a gente. Isso aí. Então, é importante ter. Qual vai ser? Não tem uma regrinha. Uma regrinha, vai dependendo depende da empresa, depende do setor. Tem empresa que não faz sentido pegar EBITDA, então você fala, não, eu quero margem bruta, quero... e você define, importante você definir, porque o cara tem margem bruta, é um negócio que o cara calcula do jeito que ele quiser. O certo é você definir como que você vai calcular essa margem bruta. Então, Tem o caso do cara que gasta todo o dinheiro. Sobrou dinheiro, ele faz capex.
pô, vamos botar um covenant de EBITDA menos capex aqui para você te limitar. Ou então, qual o máximo de capex que você pode fazer no ano? Porque senão, Não sair gastando dinheiro. cara, sobrou dinheiro, o cara vai fazer uma planta nova, vai fazer outro negócio e você lá, ele vai sempre manter alavancado, não vai desalavancar, que é o combinado. Então, você precisa amarrar a pessoa, amarrar a operação do jeito que você quer. Perfeito. Mas eu aqui, só complementando, acho que a tua pergunta ali da função em mercado de capitais tem uma certa complexidade, cada vez mais tem mais ajustes que você consegue jogar para o EBITDA, né? As contas ficam ali, tem uma complexidade e a gente vê dificuldade dos mercados do sell side de definir bem quais são os covenants das operações. Né? E o IFRS? Então, pois é, esse que é o problema. Traz tudo a VP, né? Pô, eu falo, cara, esquece essa bebada, vamos olhar o fluxo de caixa aqui, que ali não tem, lá não dá para mentir, né? Porque esse ponto que você está comentando é sobre a questão de você, de alguma forma, conseguir ser criativo, né, na contabilidade. Né? É isso aí. Então, É isso aí. você pega lá, sei lá, o arrendamento e joga na dívida líquida ou não, né? Ou não considera, né? É disso que você está dizendo. Exatamente. É isso aí. Porque existe a regra contábil, né? O IFRS 16 chegou para isso, né? Para padronizar, e acho que no mundo todo, a parte de como você buca o arrendamento. Né? E lá fora você tem muito isso, né? Você tem leases de 10 anos que você vai pagando mensal, você é obrigado a pagar até o final, tem umas regrinhas mais amarradas. E aí você traz isso para o teu balanço, você joga isso como uma dívida de fato, porque você tem que ficar até o final. Então faz algum sentido. Só que aí vem a contabilidade versus a análise financeira. A gente está acostumado a olhar o EBITDA. Então, uma empresa que tem muito aluguel, então aluguel de loja, aluguel tem muito arrendamento, ele passava no passado todo o custo de aluguel na parte de despesa, na parte de despesa operacional, ou então se for de despesa de G&A que ele tenha. Então tudo ele tinha que colocar ali no número dele. O EBITDA dele já vinha tirando esses custos. Então você olha o EBITDA do cara, ele fazia uma margem de 20%. Aí chega essa regra, um cara que tem muito arrendamento, pô, o EBITDA do cara era a margem de 20, pô, no dia seguinte vira 30. Por quê? Você tirou todos os custos que estavam lá dentro, que grande parte dos custos dele são custo de arrendamento. Então você tem essa mudança no número de fato, mas que pô, não mudou nada no fluxo de caixa da empresa, que o Urbano está falando. É a mesma coisa, você está pagando aluguel, você não tem que pagar todo mês esse aluguel. E aí qual que era a contrapartida? Pô, não, beleza, então você tem essa quantidade de arrendamento, soma na sua dívida. O que aconteceu em muitas das emissões é que mudou a regra, né, e dependendo de algumas pessoas, você era obrigado a reportar. Mudaram para um lado, né? Só que só mudou, o EBITDA reportado cresceu, e no documento não falava que você tem que somar o arrendamento. Então, pô, o cara no dia seguinte, que estava 4 vezes alavancado, reporta que está 2. E aí, pô, como é que você fala? Ele não incorpora o arrendamento na dívida, porque tem o IFRS, traz um processo para você incorporar o IFRS, o arrendamento na dívida, tem um processo para você fazer isso. Só que no documento no documento não está escrito que você tem que somar. Se não está escrito, não tem que somar. É o que você combinou com o cara. Tá aí. Por isso que às vezes é bom você pagar uma taxinha de administração, né? Um negócio, delegar um pouquinho a gestão para a turma. Tem coisas bizarras, por exemplo, o cara transformar a despesa em intangível, muito normal em empresa de software, né? Pô, o cara vai lá, despesa lá, investe os tubos para fazer um software, pô, fez um software, ele joga toda a despesa no intangível. O certo? Pô, como se aquilo fosse um ativo. Não, o ativo é o valor do software dele. O que ele tem que fazer? Tem que contratar lá 3 empresas de primeira linha, pegar uma avaliação daquele software, assim, ele pode ativar aquilo. E aí ele ficou com o EBITDA inflado a vida inteira, mas são coisas simples de pegar no balanço, né? Um analista júnior lá, que te dá na orelha dele se ele não olhar um negócio desse, e que ele vai pegar, né? Não, são coisas simples. São coisas simples. Né? São coisas simples. Agora, um outro ponto que eu queria discutir é sobre a indústria de FDICs. Os fundos de direito creditório, né? Fundo de investimento de direito creditório é um instrumento que existe há muito tempo já no mercado, que é muito conhecido, muito utilizado. Vocês, ambas as casas, utilizam / fazem, né?
e que vem de uma crescente recente brutal, assim. Eu até estava comentando lá na baia com o time, fazia tempo que eu não via algo assim tão impressionante, né? Um nível de crescimento tão boçal e de gestoras que muitas vezes, né, casas que até então eu nem conhecia, nem tinha conhecimento, porque era muito específico, era uma casa pequena ali que fazia FDIT específica, e cresceu muito, né? E cresceu por vários motivos. Cresceu pela entrada de dinheiro em crédito, cresceu também porque tem muitas casas que não tinham time de crédito, abriram times de crédito por conta do momento da indústria, e não têm originação própria e precisam alocar o dinheiro que estão captando e acabam comprando os FDICs dessas carteiras de crédito, né, pulverizadas dessas casas, né? Enfim, tem vários movimentos aqui que explicam sobre esses fundos de recebíveis, né? E aí o que eu queria perguntar também de maneira categórica cresceu muito, de maneira rápida. A indústria está de fato madura para esse crescimento ou é algo para olhar com algum nível de preocupação? O que vocês acham em relação a isso, Urbano? Se quiser começar. Eu posso. Acho, primeiro, falar o lado legal, né? Eu acho que FDIC é o melhor instrumento de desintermediação bancária que existe, né? É um instrumento flexível, você consegue securitizar N coisas lá dentro, tem uma governança muito melhor do que as securitizadoras, né? As securitizadoras ainda tem que passar por um processo de melhora de governança que nem os FDICs passaram, mas a despeito dessa melhora, e a 175 tem uma coisa bacana, que é a nova regulação da CVM para fundos, né? Aumentou muito a obrigação do gestor na gestão de FDICs. Então, um monte de coisa que a CVM mandava para o administrador, falava, não, peraí, é o gestor que tem que fazer, e corretamente, ela trouxe uma série de atribuições para o gestor, aumentou a responsabilidade do gestor no processo. A gente resolveu, no começo do ano passado, começar a gerir FDIC lá, e a gente já tem alguns FDIC sob nossa gestão. E vou te falar que fazer bem feito é difícil pra caramba, né? Então, assim, todo o que a gente fez de investimento ali em time de tecnologia, botar gente sênior tocando, todos os aprendizados que a gente vem trazendo ali para conseguir fazer esse negócio de maneira muito bem feita e com a diligência que a gente acha que é adequada, é muito complexo. E a gente vê casas, né, eu não vou ficar, né, tem gente que fala, pô, peraí, o cara tem pouquíssima estrutura, né? Como que ele está fazendo esse monte de FDIC, controlando isso direito, verificando se o que está entrando lá é o combinado, né? Se a carteira está performando dentro do que você espera. FDIC tem um tipo de covenant, que são os eventos de avaliação, os eventos de liquidação, né? Tem lá uma estrutura de covenant, que não chama covenant, mas é como se fosse, né? Tá checando se está tudo funcionando, se quem está pagando é aquele cara mesmo, se está bem conciliado. Então tem uma complexidade operacional relevante. Então, eu acho, olhando o copo meio cheio, eu acho que é um instrumento incrível, tá? E olhando o copo meio vazio, crescendo muito rápido, a gente sabe que vai ter muita gente fazendo bem feito e muita gente fazendo mal feito. Então, acho que, de novo, ter gente sabendo, você tem que ter gente que saiba separar isso bem e não ficar no canto da sereia. Qualquer FDIC, porque fica ali, as pessoas estigmatizam, FDIC. Quando der errado, quando teve o evento da Silverado, acho que foi em 2014, que eu sofri, eu era sócio da GPS lá, a GPS alocava muito em FDIC. O que eu sofri para explicar para os nossos investidores que, né, era um caso isolado, tinha cara que já tinha tudo de FDIC da carteira dele, né? E quando também está indo bem, então, não, FDIC é a onda, aí chama FDIC e compra, não interessa o que tem lá dentro, quem está cuidando, quem está tocando. Então, eu acho que tem esses dois lados. E a outra coisa que é um ponto de atenção em FDIC é a liquidez. FDIC, as cotas sêniores ou mezaninos de FDIC, quando os FDICs são fechados, né? FDICs abertos, ok, tem um prazo de resgate, aí o gestor lá do FDIC tem que ter certeza que os ativos que ele tem lá dentro são passíveis, né, de serem pagos naquele prazo de resgate, né? Tem um ALM bem feito. Agora, um FDIC fechado, ele não tem liquidez. A liquidez é ruim de FDIC. Então, instrumentos ali que têm percentual muito alto em FDIC devem ter prazos de resgate longos. Então, bom, fundo D30 compra 50% de FDIC, eu acho complexo, né? Estou falando 50, não estou falando nem um número muito maior, não. Acho complexo, porque se ele começar a tomar muito resgate, é difícil ele vender, não é um negócio simples de vender.
E como não é marcado a mercado, né, você tem a falsa sensação da baixa vol, né? É uma coisa até que eu tenho falado na Ambima sempre, acho que a Ambima agora tá imbuída de endereçar isso, de começar a marcar mercado as cotas, os FDICs fechados, porque eu falo, pô, chama fundo, gente, mas é uma security esse negócio, né? Ele é negociado, pode ser negociado, então tem que ter, não faz sentido uma cota sênior de um FDIC X está pagando CDI mais 3, o mercado todo abrir, isso aconteceu em 2020, no evento de Americanas, né? O mercado, sei lá, debênture da Sabesp pagava CDI mais 3,5, uma cota de um FDIC X pagando CDI mais 3. Como que é possível, né? O FDIC pagar menos, né? Não faz sentido. Então, eu acho que tem ainda um caminho só de melhora de como isso é precificado no mercado, né? Mas eu acho assim, sou super otimista, acho que é um veículo fantástico e acho que é assim o caminho onde a gente vai viver mais uma onda de desintermediação bancária, que já vem acontecendo já há 10 anos no Brasil, né, de desintermediação bancária, do crédito. Né? O IOF, né, teve uma atualização agora e, cara, foi, sei lá, um dos eventos mais doidos que eu vi acontecendo dentro do mercado, né, porque foi um vai e vem danado. Começou com os multimercados reclamando muito, especialmente por conta das operações offshore, que são super importantes para a indústria, né? Então, que eles iam ter que começar a pagar 3,5 para mandar o dinheiro para fora. E aí isso já foi derrubado logo na sequência. Mas tem um pedaço ali da parte da atualização do IOF que a gente não sabe também se vai se manter de pé ou não, né? Ainda não está definido, por isso não vou nem entrar na questão de alíquota, etc., porque, enfim, pode alterar, né? Mas que permanece de pé para FDIC. E é justamente o ponto que o Urbano estava falando, né? Esse negócio de tratar de maneira generalista. Muita gente já veio me procurar, imagina vocês, né? Para perguntar, putz, isso aí vai atrapalhar a estrutura do FDIC, né? Vai machucar o FDIC, etc. Então, até para você complementar um ponto do Urbano, né? O ativo é bom, entendi, tem que tomar cuidado com quem está captando. Eu sei, inclusive, vocês fizeram oferta recente, né? Do FDIC Figueira. Essa história do IOF é mais uma dessas tratativas generalizadas? Esse era o ponto que eu queria perguntar. Não, boa. Vou deixar o IOF pro Urbano aqui. Mas a parte, acho que do FDIC, acho que um ponto importantíssimo que o Urbano falou independente do instrumento. Assim, o FDIC é um dos instrumentos, ele tem os seus benefícios, né? Não ter o come cotas, você tem uma flexibilidade para fazer N tipos de operações. Então, assim, essa questão, você não pode generalizar todos os FDICs. Não é todo FDIC que é ruim, não é todo FDIC que é bom. Mas você tem que saber separar. Olha, esse FDIC é dessa forma, você tem que saber o risco que você está correndo. Porque esse FDIC podia muito bem ter sido empacotado na forma de uma debênture, ou na forma de um CR, ou um CRI, ou um CRA, ou qualquer outra coisa. Então, assim, esse mesmo ativo poderia ter sido desenhado de outra forma. Então, você tem que entender o que é o teu lastro ali dentro, qual que é o risco que você está correndo, como é que funciona a liquidez, como é que é a tua subordinação, e você consegue desenhar desse jeito. E o FDIC é um produto muito, muito amplo, né? Se você for pegar, a gente fez a oferta do Figueira, Good Capital Figueira, aqui com a XP. Foi um negócio super bem sucedido, um produto que a gente acha legal pra caramba, que é um FDIC de 5 anos, fechado, que eu tenho 2 anos de investimento e depois 3 anos de desinvestimento, que a gente vai ao longo do tempo acumulando capital e depois distribui para os cotistas, né? Porque você tem esse benefício de não ter o come cotas ao longo do caminho. E, basicamente, esse fundo é exatamente o que a gente tem no nosso fundo High Yield. Ele vai ter os mesmos instrumentos ali dentro. Obviamente, ele vai ter uma alocação maior ou menor por conta de público-alvo ou coisa parecida. Mas, assim, você está só mudando um fundo que era multimercado, você está adaptando também para ter essa opção na forma de FDIC. Com o benefício do come cotas. Então, assim, é uma outra forma. E, vai misturar esse FDIC aqui com o FDIC de recebível? Não, então é um mercado muito, muito amplo. Então, a gente tem que tentar ir separando dessa forma, porque se você falar, a discussão do IOF para os fundos que a gente toca, ou os fundos que a gente investe, acaba sendo até um pouco menor, porque a gente não tem muito FDIC muito excedente, muito sacado, a gente nem tem não tem nada quase no portfólio do raio, e principalmente. Então, assim, a gente acaba ficando até um pouco mais por fora dessa discussão, mas, isso impacta, o cara tá olhando o nosso FDIC, será que eu vou ser taxado? Será que vai ter algum problema?
ali dentro você tem flexibilidade, né? Não vai ser uma CCB porque o IOF aumentou. Vamos mudar para um crédito, uma NC ou uma debênture privada ou o que for, né? Você tem várias regras que você tem que cumprir ali dentro. Mas é importante quebrar isso daí, que é Pô, até de novo, falando da carta, Não, mas fazendo a referência da carta é carta. boa, pô. Tem que falar da carta. Pô. Senão fica o cara chato. Tá ali na carta, sei lá. Vai tomar bronca depois, vai você falar. Falamos na carta, né? Que a carta é um trabalho conjunto lá do time. E exatamente isso, é a falácia do instrumento. Pô, não é o FDIC é bom, o FDIC é ruim, né? Eu não invisto em FDIC. Você vê, tem alguns caras que têm, alocadores que têm restrição pô, eu não posso investir em fundo que tem FDIC. Por quê? Né? Você está restringindo isso. Porque já deu muito problema no passado. Pô, mas é diferente esse FDIC, né? Outra coisa. Pô, não deu muito problema. Pega o volume, pega o que deu de problema, pega o volume que já saiu. O cara deixa o Urbano falar. É a questão do... mas bom ponto. Esse aí, tem que olhar o ativo que tem lá dentro. Eu acho que o FDIC tem uma vantagem que a governança é melhor do que do restante. Bom, a questão do IOF, assim, a questão aí, o governo resolveu dizer que a operação de risco sacado ou confirming aí é dívida, né? Então, acho que talvez vem de Americanas isso. Porque, na verdade, o que acontecia com Americanas, né? Eles tinham lá um título de 90 dias, sei lá, Samsung vendeu para Americanas, deu um prazo de 90 dias, né? Ela lá prorrogava com a Samsung esse negócio e vendia para o banco um negócio de 12 meses, né? E aí, às vezes não pagava, o banco rolava de novo, prorrogava de novo, virava dívida. Aí é dívida mesmo, né? Porque tá dando crédito para Americanas. Mas eu discordo que uma operação de risco sacado típica, né? Quer dizer, foi lá, uma empresa vendeu para outra vai lá, a Samsung vendeu para Americanas uma televisão, né? Vendeu, entregou. Ela tem um título de crédito contra a Americanas, recebeu em 90 dias. A Americanas foi lá, a Samsung quer vender isso para alguém. Ela vendeu para o fundo da Algmi, que seja, né? A Algmi comprou esse título de crédito com a anuência da Americanas e sem obrigação da Samsung. Pô, isso é uma cessão de crédito, não é uma operação de crédito, né? Então, acho que isso vai cair esse negócio. Eu acho que sim, está meio pacificado. Eu acho que o impacto que pode ter em FDIC é o seguinte, eu não lembro se a alíquota nova, porque é tanta loucura, né, que esse país, eu não lembro qual é a nova alíquota de IOF para PJ, porque subiu, né? Os fundos que compram duplicatas curtas, então imagina, esse IOF foi para 3% para PJ, não sei se é esse número, tá? Ou para 2,5%. Imagina o fundo compra uma duplicata de 60 dias com taxa de 3% ao mês e o IOF é 2,5%, né? Quanto vai ter que cobrar mais caro, você vai ter que cobrar o IOF lá do devedor. Então vai custar mais caro para quem está te vendendo aquele título de crédito, ele vai pagar essa conta também. Então, talvez, né, tem um risco ali dos gestores, não, vamos alongar as operações, começar a botar isso numa CCBzinha, numa NC, né, botar em garantia, mas, enfim, eu acho que é esse o impacto. Talvez as operações comecem a ficar mais caras para os cedentes, né, para quem está vendendo o título de crédito. Talvez, estou conjecturando, eu não sou gestor de fundo que compra duplicata, tá? Então, estou conjecturando aqui totalmente, né, tecnicamente, o que seria o impacto de você cobrar um flat fee numa venda de um título de crédito. Hein? Tá. O ponto que eu queria falar agora, até para a gente concatenar todas as ideias que foram discutidas, no final, tudo que a gente falou aqui se expressa nas carteiras de vocês, né? Porque lá é onde a gente vai ver, enfim, a visão de vocês sendo aplicada de fato. E, obviamente, vocês dois, nas duas casas, tanto Algmi quanto Root, têm estratégias diferentes que vão se comportar de maneira diferente, cada uma delas, né? Mas eu queria trazer uma discussão aqui de como é que vocês estão alocando os portfólios de tudo isso que a gente discutiu, em termos de, primeiro, caixa, então se vocês estão aumentando ou diminuindo esse caixa nesse momento, dados os gráficos que a gente viu, todas as discussões que tivemos anteriormente, questão de RJ e tudo mais. A segunda discussão é a duration, né? Então, duration é a medida de sensibilidade de um ativo de renda fixa à variação de taxa de juros, né? Que vai levar em consideração
o prazo de vencimento dessa dívida, mas não é o prazo literalmente, né? Vai considerar também a amortização, o pagamento de juros e tudo mais. Como é que vocês estão lidando com a duration de portfólio também? Ou seja, vocês estão aumentando a duration ou diminuindo a duration da carteira de vocês, aumentando ou diminuindo a duração. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês para essa parte de estratégia. E naquilo que vocês estão alocados, qual que está sendo a preferência, né? Ou seja, dado o nível de spread de crédito que a gente viu, onde vocês preferem alocar o dinheiro? Boa. Posso lá? Pode. Boa. Na parte eu sou gestor específico, eu toco os portfólios de crédito high yield da Root Capital. Então, hoje a gente está com mais ou menos 1,3 bi ali sob gestão, e desses 1,3 bi a gente já tem... Nessas estratégias. Nessas estratégias Perfeito. aqui. E aí a gente quebra os nossos fundos por prazo de liquidez. Então, o high yield é um D180, a gente tem um FDIC D360 e tem também o fechado com a XP, que é Com prazo. Que é o Root Capital Figueira, e o FDIC, que é um FDIC aberto, D360, chama Root Capital High Yield T360. Então, não teve muita criatividade. Então, e esse fundo a gente tenta quebrar, então, até para desmistificar essa parte do risco de crédito, de fato, né? Que não é só porque a gente está fazendo uma operação com mais high yield, com mais taxa, né, que é mais estruturada, que a gente está correndo mais risco de crédito. A gente sempre tenta levar e mostrar para todo mundo que assim, a gente está tentando capturar mais o prêmio de liquidez dos ativos. Então, eu vou fazer operações mais ilíquidas nesses portfólios. Então, o high yield, como é um D180, o FIM, ele é um D180, eu não consigo fazer operações de um prazo muito longo, né? Mas eu consigo me apropriar já de parte desse prêmio de liquidez nesse fundo. Hoje, se você for pegar, a gente está com um carrego nos níveis mais altos da história, no high yield, no 180. Até é um fundo que já tem 6 anos de histórico. O Urbano, acho que era da época de Não, o high yield. mas eu não pus nele, eu investi na verdade no fundo Special City. Lá. Foi no Special City. Então, high yield começou Eu depois. levo o high yield. Acho que eu botei dinheiro em 2014, 2015 lá. O Urbano conhece a casa Conhece. persistente. Agora tem estagiário. 2010 estava lá falando. Mas passou bastante tempo, 15 Sim. anos aí, pô, já tá... Bastante coisa. Eu e o Rafael aí já estamos desde 2010 tocando os fundos e junto com a empresa, os nossos sócios lá, então foi um longo caminho para chegar até aqui. E o fundo, nesse período, já tem 6 anos de histórico, pô, já passou por muita coisa. Então pegou os primeiros 3 meses do fundo, foi o barata voa do pré, depois o Covid, e aí depois, tivemos Americanas e estamos ali, né? O fundo entregando uma performance boa, dentro do esperado aqui no portfólio. E hoje, o que a gente tem visto e o que a gente fez de carteira foi, no final do ano passado, a gente já estava enxergando que o mercado high grade estava fechando muito, né? As operações, até depois de o mercado abrir um pouco, sair algumas operações novas, fecharam muito rápido. A gente falou, cara, a gente precisa migrar o nosso portfólio o mais rápido possível para crédito estruturado. Então, coisas que a gente vai pegar mais colateral, e também vai ser mais ilíquida a posição. Então, a gente vai ter hoje o carrego mais alto da história do fundo, então a gente está por volta de CDI mais 6, e isso que a gente ainda está com uma posição de caixa relevante, tá? Por volta de uns 20% ali, que a gente espera gastar aí nos próximos meses. A gente teve muito pré-pagamento nos últimos meses aí, principalmente no início do ano. Acho que quem estava rolando acabou pré-pagando já as operações. Aí rolou em coisa mais barata, a gente acabou não querendo continuar no papel. Então, acumulou um pouco mais de caixa e a gente tem agora um pipeline que está bem interessante por tudo que a gente já falou aqui ao longo dessa nossa conversa. Então, hoje o fundo está com duration. Você perguntou, né? O duration, o objetivo é não alongar ao máximo o duration, porque a gente está num período muito complexo aqui, não sabe como vai ser. E, do ponto de vista de crédito estruturado, a gente consegue operações com carrego mais alto sem precisar alongar muito o duration. Então, a gente faz um negócio mais curto, com mais garantia. Então, a gente tem alocado e preferido alocar em crédito estruturado especificamente. Então, são as operações que vão ter mais carrego ali no portfólio. E aí, se você for transformar o que a gente faz no 180, olhar o T360 e também depois o Figueira, a gente vai tomar
mais risco, vai tentar capturar mais esse prêmio de liquidez nos outros ativos, então a gente vai ter umas alocações maiores em ativos mais ilíquidos, e aí se você for subindo, a gente pega que o carrego da carteira de crédito do T360 está por volta de CDI mais 7, 8. Né? Do Figueira, que ele é para qualificado, né? Então mas ele está rodando no CDI mais 6. É um portfólio que vai ficar rodando ali e deveria ir amortizando ao longo do tempo, né? A carteira está montada, já está 100% alocada, e ao longo do tempo só a gente vai fazer uma mudança ou outra pontual para manter sempre esse nível de carrego. Mas o importante é, as coisas novas que estão no pipeline estão com taxas iguais ou maiores do que a gente tem hoje no portfólio. Então, a ideia é que a gente continue subindo esse carrego aí. Perfeito, que é o hold to Dado que maturity. os juros não parece que Perfeito. vai ajudar muito no curto prazo. Perfeito. E lá na Algma, Urbano? Essa tela é parecida. Não, mas é mesmo. Não tem muito, né? Não tem muito. O que a gente tem os fundos. A gente tem alguns livros, né? Então, a gente tem um livro de líquidos. Quem toca é o Lucas Cazé, né? Ele toca. Então, é para comprar papel secundário aí, mercado e bonde. Bonde a gente tem um approach meio oportunístico. Tem um livro de high yield mesmo, que é crédito estruturado, quem toca é o Henrique, né? Aí daí tem um livro de securitizações, que é o Zé e o Matheus que tocam, e aí envolve as esteiras, o FII de quem está... E também olhar mercado, que vem a mercado de oferta, e tem um livro de real estate. E aí, basicamente, né, a gente tem um approach bem bottom-up, né? Então, poxa, vamos pegar as oportunidades, vamos escolher o que tem de melhor. Na linha do que do que o Legatti falou, os spreads fechando, a gente cresceu muito caixa nos fundos, então o nosso fundo D30 hoje está com 45% de caixa, e eu tô errado há mais de um ano, né? Tava com 40, eu brinco, eu sou o cara do relógio parado, uma hora, né? Em novembro quase aconteceu, né? Novembro, dezembro deu um sustinho ali, não deu nem tempo, a gente comprou uns 200 milhões, não deu nem tempo, né? Já, né? O pessoal raspou tudo, né? Então eu falei, tô errado há mais de um ano, mas eu acho, é minha obrigação, se eu acho que tá caro, eu não vou pegar ali para ganhar, é o que eu falo, a cada milhão, hoje você aloca numa LFT, você ganha 150 mil. Para meio de spread, né, você vai fazer mais 5 mil reais. Pô, vale correr risco de crédito para fazer esse negócio, né? Então assim, sendo aqui bem honesto, não sei se vale, né? A gente tem papel CDI mais meio na carteira? Tem, né? Mas a gente vai para aquelas de muita qualidade, a gente vai ter nesse portfólio a reduzir duration, né? Porque a gente sabe que em algum momento pode ter uma abertura de spread e tal. E aí, tem eles, só que no fundo D30, a gente, por política de risco, a gente vai até 20% estruturado, está 100% alocado. É uma carteira que tem um carrego mais ou menos CDI mais 5,5, essa carteira de crédito estruturado, tá? Aí, nos nossos fundos para investidor qualificado, a gente vai até 60% de ativo ilíquido, que a gente chama lá, que é a nossa carteira HTM. Também tem esse carrego em torno de 5,5, é mais ou menos a mesma carteira, mesmo portfólio, carrego mais 5,5. O restante, eu tenho caixa e tenho high grade lá dentro, que carrego baixo. E aí, conforme a gente tem os fundos para investidores profissionais, que esses estão hoje com pouco caixa, estão com 8%, 10% do porquê, que são fundos que têm um único, normalmente é uma asset que é o cotista, né? Para tomar ali mais risco, e ali tem muita oportunidade, está bem bom de fazer. Então a gente está seguindo a mesma linha. Bom de abrir uma janelinha, porque o cupom cambial fechou e com a questão lá, com a Treasury abrindo lá fora, o yield dos bondes subiu, então começaram a ter papéis de qualidade de crédito muito boa, pagando 3% de spread, 2,70, a gente conseguiu fazer algumas boletas. Tinha papel que a gente vendeu local para comprar lá fora, Onde, até né? porque tinha o mesmo... Está citando de empresa brasileira, no caso, que sai lá fora. Com 200 bips de diferença de spread e já está andando bem. Então a gente aproveitou um pouquinho ali, mas está difícil. Nesse mundo mais líquido é difícil. No mundo estruturado a gente está com a cabeça parecida com eles. Muita oportunidade. Os bolsos começam a secar, né? Então começa a vir coisas interessantes. Fala, pô, peraí, por que essa empresa está procurando a gente? No setor de real estate, né?
com a questão dos juros altos e muita oferta é só ver, né? O que tem de lançamento, aliás, é um setor de demanda atenção, tá? Né? E a gente sabe que com o funding de poupança ficando escasso, né? O financiamento para construção começa a ficar pior. Então dá para você escolher empreendimentos bacanas, coisas. Aí é questão de você medir lá, saber. E o bacana de real estate é um mercado muito fragmentado, você consegue saber a que preço ele está vendendo aquilo naquela região, quanto custa construir, né? Você tem muita base de dados, embora as empresas sejam muito fragmentado e as empresas tenham pouca governança, mas e tem hoje boas empresas que ajudam a gerenciar bem. Tem umas duas que ajudam a gerenciar muito bem a obra. Então tem boas oportunidades também. Então é isso, na linha do que ele falou, bastante oportunidade com os papéis mais ilíquidos, né? Companhias vão pagar CDI mais 4, 5, 6, 7, né? Perfeito. E aí, para a gente amarrar, tem um ponto que eu acho interessante. Você vai ler carta de crédito ao longo da vida, de gestora de crédito, você vai conversar sobre, vai ver qualquer conteúdo, você esbarra em alguns terminhos técnicos que são muito utilizados, né? Por exemplo, yield to maturity é um exemplo, né, que é o retorno até o vencimento do ativo, yield to call, que é o retorno até o call da empresa de fazer a recompra, né? Yield to worst, que é o pior cenário de retorno para o ativo, levando em consideração essa tal da recompra, e o make whole call também é um termo interessante que eu aprendi esses dias com os amigos meus na Root, né? Que é a cláusula que garante a compensação do investidor se o papel for resgatado até o vencimento, né? Enfim, tem várias métricas ali, e uma coisa que eu percebi, justamente batendo papo com o Legatti lá, que ficou na minha cabeça esse troço, parece que a partir disso e alguns outros termos, algumas outras regrinhas, vocês vão criando meio que uma regrinha de bolso de como olhar os ativos, né? Porque, por exemplo, tem um termo lá que a gente olha muito, você vai fazer uma estruturação de dívida, tem o tal do full cash sweep, né? Que é, se o cara tem uma sobra de caixa, ele é obrigado a priorizar e pagar a dívida, né? E aí, por exemplo, numa situação como essa, você vê que tem full cash sweep, é bom para você carregar até o vencimento, porque vai eventualmente diminuir sua duration, né? Mas ao mesmo tempo, para quem quer ficar tradando esse bonde é ruim, porque daí você vai lá, bonde, o título, né? Consegue vender com ágio. Você compra às vezes o ativo agiado e aí ele vai lá e aciona, recompra e você perde o prêmio, né? Então eu queria que vocês trouxessem um pouco dessas regrinhas de bolsa em cima desses pontos técnicos, né? Quais dessas métricas vocês olham e por que elas são importantes e em quais situações? Legatti, até se você quiser puxar, já que você que implantou essa na minha cabeça. Essa resposta, assim, tem que olhar todas, porque cada papel é de um jeito. Então, você pega você vai analisar uma empresa, né? Você analisou a empresa ali, né? Achou, pô, gostei dessa ação, você vai ver o que é ordinário, o que é preferencial e pronto, né? Você sabe ali o que vai ter. Dívida, cada instrumento é um instrumento, cada coisa é uma coisa. Então, um pode ter um covenant, o outro não pode ter que não tem esse covenant. Um pode ter call ou não ter o call. Então, assim, não existe esse negócio. Chegou um papel, você tem que falar, você tem que pegar, olhar qual a empresa que você está fazendo, tá olhando, pô, conheço a empresa, beleza. Tem um modelo pronto, já tem análise, o analista já trabalhou nisso. Pô, então posso ir para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Abrir o indenture da debenture. Pegar ali todo o documento, olhar, pô, esse daqui, como é que tá desenhado. Porque tem muita pegadinha. Tem vezes, pô, aparece um papel que é igual ao do outro cara, vendendo melhor. Por quê? Pô, tem um call aqui. Tem um negócio que o covenant desse cara é menor, é mais solto. Então ele nunca vai pré-pagar esse papel. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. É um trabalho enorme de todo mundo na hora de olhar qualquer coisa. Você tem que ser muito atencioso nos detalhes aqui nesse caso. Então, pô, volta e meia, pô, tem um papel vendendo aqui. Aí você olha, cara, pô, interessante. Conhece a empresa? Não dá, você não pode comprar desse jeito. Você tem que olhar primeiro o que você está comprando, porque senão é receita para você se dar mal. Esse ponto é interessante, né? Que você comentou, por exemplo, esse tema do call, né? Você falou dois papéis de uma mesma empresa, duas dívidas ali diferentes. Uma tem call e outra não. E aí aqui tem call paga mais do que aqui não tem. Por quê? Porque ele vai lá, aciona esse call, pré-paga, e aí no final o cara que comprou aqui tinha a rentabilidade menor na face. Ele vai ter o maior retorno e não você, né? Muitas vezes. Comprado papel 1,5 e o yield to call é meio do papel, inclusive pode ser negativo. Tem umas assim, acho que
esses não olham mais localizas, tem muitos papéis, né? Tem. Cada um é de um jeito. Sim. Então, assim, tem uns papéis que você tem que olhar, não dá para você simplesmente, pô, é a mesma coisa. Controle é zero óbvio de ter, tá? A gente tem um controle muito bem montado desse negócio lá, dos papéis que a gente tem na carteira, e entra lá novo. O cara que toca o nosso book líquido tocava a nossa precificação, só para você ter ideia. Eu vou te falar das coisas mais. Mas agora, isso gera oportunidade de estruturação. Então, por exemplo, pô, você tem um crédito que você vai tá lá fazendo um cara, pô, essa empresa vai voar, vai melhorar pra caramba. O que você faz? Você põe você quer me pré-pagar? Você põe um prêmio alto pra caramba. Que você dá o dinheiro pro cara CDI mais 6, fala, pô, mas eu acho que esse cara é bom, tá fazendo um trabalho decente. Que é o tal do make or Eu hold, acho né? que ele cabe. Eu não precisa ser make hold, porque aí é meio grosseiro, ele não vai te pagar mesmo. Mas às vezes você fala, pô, dá um incentivo, ou você mete um make hold para dar um desconto nele depois. Então você fala, pô, esse cara eu acho que esse cara em 2 anos capta CDI mais 3. Fala, pô, cara, vai fazer o seguinte, porque se ele capta CDI mais 3 e você não põe um prêmio um prêmio para ele te pré-pagar, ele toma outra dívida e te pré-paga. Você deu dinheiro para ele na fase, você estava correndo mais risco, ele ficou bom pra caramba e te deu 3. Então o que você faz? Você mete lá um prêmio de 3,5% ao ano para ele te pré-pagar. Daí ele, pô, 3 ainda tá custando caro para pagar esse cara. E você fica bonitão com aquela dívida 6, ainda você pode enfiar em alguém a CDI mais 3 depois, entendeu? Então, essa que é se você quiser, na verdade, né? Ou então você pode carregar, levar vencimento, porque tem que às vezes o teu administrador vai lá ver outra emissão, isso aconteceu comigo, ver outra emissão saindo, daí ele vai te marcar teu papel no 3. Pô, já ganhei o dinheiro? Cara, nesses mandatos eu não quero carregar esse cara a 3, você vende a 3, né? Então, essa que é a beleza ali, você aproveitar essas coisas, porque o mercado, a gente, infelizmente, as calls que a gente vende para o tomador do crédito não são precificadas no crédito, né? Infelizmente, deveria ser, né? Pela coisa, o cara devia te pagar mais cupom para você dar call para ele. Infelizmente, somente quando o mercado está bullish desse jeito, ela não é precificada. Mas num caso desse, dá para você ficar aproveitando. É uma make roll para o cara sentar no. É que. Make roll, já tive papel make roll, é gostoso pra caramba, tá? Mas. Aí é mais difícil também negociar. Você pode conseguir, mas em bons é bem normal ter make roll, né? Perfeito. É bem normal ter. Lá fora é mais comum. E aí, até, enfim, para matar, vocês citaram sobre. Vocês citaram sobre empresa de tecnologia. Você deu até o exemplo de uma companhia de software, né? Eu acho que esse é um tema que, para o investidor de ações, ele é o mais discutido, né? Quantos stock pickers nós fizemos aqui, todo mundo está investindo dinheiro lá fora, só se fala de Nvidia, de empresa de tecnologia. E para o credor, eu acho que a perspectiva é um pouco diferente, né? Porque para o acionista é isso, é crescimento, de lucro, de entrega, empresas de growth stocks, né? As empresas de crescimento. E para o credor, que eventualmente pode precisar acionar uma garantia, etc., a conversa é um pouco diferente, porque, você deu um exemplo bom, é software, né? Você precisa de um valuation de um software, 3 empresas dando precificação para aquele software, e aquela é a sua garantia, o software, né? E normalmente, você empresta dinheiro, a primeira coisa que as pessoas colocam na cabeça, sei lá, um imóvel como colateral, né? Alguma coisa física que eu posso encostar que eu vou falar que é meu, né? E nesse caso, o ativo é intangível, né? O que vocês olham nessas situações? Assim, o fluxo de caixa se torna muito importante ou não dá para realmente seguir uma linha de olhar para um colateral como esse intangível da mesma forma? É muito difícil essa, né? Assim, pegando o gancho, você como um credor da companhia, você basicamente falou, eu tenho um contrato que você tem que me pagar isso. Esse contrato você tem que me pagar, no máximo eu vou ganhar o meu CDI mais o que está combinado com você. E no pior cenário eu vou receber 0. Né? Se você está investindo numa empresa dessas de growth, bota dinheiro de equity e tudo mais, você está querendo ganhar 10, 20 vezes seu dinheiro. Você não está botando isso para ganhar CDI mais 5, CDI mais 6, né? E aí sempre fica uma conversa, primeiro assim, cai na caixinha das coisas que a gente acaba não gostando de fazer, tá? Como filosofia da casa, tá? Que você tem muito risco, você tem o risco da empresa não continuar por ser uma startup, ou seja, alguma coisa no meio do caminho. Então, e se tudo der certo, você está financiando um cara que vai ganhar muito dinheiro, e se tudo der errado, você vai acabar sobrando com um problema igual, e o cara, tecnicamente, também vai levar 0. Então, você não tem muito recovery value, você não tem
ou qual que é o intangível. Obviamente tem alguns cenários específicos, algumas empresas que você consegue tangibilizar o software que ela já criou, que pode ter um mercado, mas assim, são casos muito complicados e até é complicado para fechar o bid-ask, né? Eu quero pôr isso, mas vamos falar, eu gostei da empresa, eu sei que ela não vai valer zero. Pô, mas se der certo, eu quero ganhar um dinheiro aqui. Né? Pô, o cara vai ganhar 20 vezes, pô, eu também queria ganhar algum dinheiro aqui para investir nesse business. E tem muitos business que a gente acaba olhando, pô, legal pra caramba, mas eu preferia estar no equity aqui, não no credor, não na posição de credor. Então, assim, é complexo essa discussão. Por isso que é muito difícil, né? A gente tem um livro de pequeno, quem toca... Conhece a Gabriela Danamari? Não, acho que não foi. Ela toca esse livro, ela é uma consultora de crédito, mas lá pela nossa comunidade. É um livro pequenininho e ela dá venture debt para essas empresas de tecnologia, né? Normalmente, como ela se remunera? Ela põe um kicker ali vinculado ao crescimento. Então, ela busca créditos com retorno de equity, né? É o mesmo retorno do acionista que vai ficar por 10 vezes o capital? Não, mas ela consegue retornos de CDI mais 25, CDI mais 30, mas ela se cobre bem com garantia. Normalmente ela pega, nem sempre dá para pegar as ações todas em garantia, porque esses caras têm um cap table ali complexo, né? Mas você já pegou licença, ela já executou licença de software, né? Vendeu para outra empresa, pega os recebíveis da empresa. Se tiver algum outro, às vezes tem ativos bons ali na empresa que ela pega o tal do intangível ali em garantia e é onde tem valor, né? Então ela consegue fazer bem, um livro pequeno lá no nosso portfólio, é interessante para a gente, aquela coisa, ela tem uma capacidade de analisar muito bem já qual é a saída daquela empresa, qual o valor de equity daquele cara, aonde que ele vai fazer. Então ela deu dinheiro para uma Sol Fácil, né? Ela deu dinheiro para empresas que já aconteceram ali bem ali e acho que ela tem um caso mal sucedido até hoje, né? De tudo, e ela fez bastante coisa. Então, é um jeito de fazer, mas ela se amarra muito bem em garantia, estrutura, ela usa a nossa estrutura para fazer, ela tem um time pequeno lá, e a gente que empacota as coisas. Mas é um livro pequenininho ali, mas a gente gosta, é um negócio interessante ali de fazer, mas tem que saber fazer. E a Gabriela, qual que é a coisa? O que ela tem de edge? Ela foi sócia, ela montou startup foi medida pelo Alibaba, não lembro agora, foi na Filipinas, tá? Ela trabalhou em empresa de venture capital em Londres, muitos anos. Então, é uma pessoa que conhece esse setor como poucos. Então, tem que ter um domínio especial desse negócio ali para fazer. Eu pinto uma startup lá para dar crédito. O cara fez Series A, Series B. Gabriela. Mas aí a gente segue a governança e, lógico, a gente, no fim, a parte do crédito de formal ali, projeção de fluxo de caixa, acompanhamento, covenant, tudo, ela segue nosso processo ali e a gente usa todos os princípios que a gente usa no modo de vida normal. Até hoje, batendo a madeira, funcionando hiper bem. E na história dos deals que eu não fiz, eu vou contar uma história boa. É uma história muito boa. Quando eu estava na GPS 2011, 12, bateu lá o Davi Vélez com o CTO do Nubank, que eu esqueci o nome do americano lá, querendo que a gente comprasse uma carteira lá de cartão de crédito lá dele. Era tipo 100 milhões de reais, né? E eu falei, cara, entendi o que você está fazendo, a carteira é legal, mas, cara, os bancos vão te engolir, cara. Não, imagina que eu vou te dar esse dinheiro. O Goldman Sachs deu, acho, 500 milhões de dólares para ele. Essa é uma boa história de um deal que eu não fiz. Mas por que a gente falou, né? Você faria? Não. Muito bem, muito bem. Bom, essa daí é boa para contar. Essa aí você não vai esquecer, né? Boa. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois aqui no programa de hoje. Esse vai ser um daqueles episódios que eu vou escutar de novo com calma, né? Porque tem bastante informação, mas era justamente a proposta que a gente queria entregar aqui, alguma coisa realmente mais profunda dentro desse mundo de crédito, porque acho que a gente tem normalmente conteúdo acaba ficando no primeiro layer ali, né, na primeira etapa. A gente queria ir um pouco mais profundo, por isso, inclusive, a gente escolheu as duas casas aqui, que são casas que fazem esse papel de ir mais a fundo, mais no detalhe. Vou sair também com a lição de casa de conhecer a Gabriela, depois você me apresenta. Apresento. Bom, vai ser uma boa conversa. Pessoa super interessante. Vai ser uma conversa boa. Não, vale fazer um estoque exato. com ela, porque brilhante, tá? Vai ser legal, então, por isso pensei nisso mesmo.
Então, pô, Guilherme, queria te agradecer aqui por estar com... Bom, chamar de Guilherme pra mim foi terrível. Legate. Boa. Show. Legate, obrigado por estar aqui Valeu. com a gente, Stock Pickers, cara. Não, muito obrigado, valeu pelo convite. Sempre bom trocar ideia aí com vocês e com todo mundo aí que tá ouvindo, né? Boa. E deixo a sugestão, as cartas da Root são muito boas, tá? Inclusive, a gente, como praxe, lê as cartas de todas as casas que vendem Stock Pickers, né? Eu li as últimas, sei lá, 5 cartas de novo, são muito boas. Essa das falácias é realmente uma aula, vale a pena ler. E também o Urbano, pô, nunca negou nenhum convite nosso. Obrigado por estar aqui com a gente de novo, cara. E Prazer. convidar também a turma para conhecer o trabalho da Algme, que faz um trabalho muito bom, enfim, tá com vários veículos abertos, assim como a Root, e acompanhar o trabalho. Um salve pro Brunão, que sempre enche o saco dele. Brunão, que ele fica... A última vez eu falei que ele era fã da Shakira, ele ficou bravo, né? Ele vai ser pai, tá? Ele vai apanhar em casa. Tá? A Mas esposa tá grávida. ele é fã acho que com 6 meses. ele é fã da música da Shakira, sabe todas de cor. Aham. Brunão, um abraço sempre também, super Mas ele parceiro. gosta de Restart também, tá? Gosta também? Ele gosta de umas boy bands aí. Ele é um cara diversificado musicalmente, mas pô, a turma da Algme sempre super parceira também recebendo a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, um beijo, tchau! Show me the money.